is over. My life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over. 'Cause I start thinking again about our time together. When the night is over, my life is over. 'Cause I start thinking again about our time together.
show you how to fight them. I could show you how to defeat We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for. Agora vai, estamos ao vivo para você de verdade, tá me ouvindo, tá me vendo, legal? Então nós vamos transmitir essa aula para você, ao vivo aqui de Quixadá, no presencial do Objetivo Concurso, estamos na sala 3, com o intuito de... Ixi, rapaz, a sala tá lotada e o aluno deixou o celular tocando, né? Para fora de sala, para fora de sala. Nem pode ter presencial e o homem, a mulher ligando pro homem, macho. Mas vamos lá, meus amigos, presta atenção. Como eu não estou em estúdio, eu estou em sala, eu fico meio assim querendo entrar na câmera e chegar até vocês. Como eu estava dizendo que você não ouviu anteriormente, possivelmente você tá vendo aí a descrição dessa aula e deve estar se perguntando como é que pode, o Lucas vai dar aula de português e redação, é isso mesmo? Confere, produção. Isso mesmo, só que não é uma aula. Eu vou dar a minha visão de concurseiro sobre português e redação para o seu concurso. Então você que vai fazer um DEPEN da vida, você que vai fazer MPU, aí eu vou abrir o leque, né? Mas antes eu queria deixar aqui uma crítica para concurseiros chatos, mimizentos. A gente postou agora há pouco no Instagram do Objetivo, só uma brincadeirinha, sabe? Estava com o Caps, o Edson, os meninos ali, e eles fizeram a careta. O Caps não precisou nem fazer careta, ele realmente não precisa desse artifício, né? Mas aí a galera se posicionou, tipo, fazendo careta para a reforma administrativa. Quando a gente faz careta para a reforma administrativa, isso não quer dizer que nossos professores, que nós, não nos posicionamos contra a reforma administrativa. Agora, nós temos sempre duas opções diante de uma situação. Ou a gente luta para continuar a nossa vida, ou a gente se empenha com as melhores estratégias e vivendo um dia de cada vez com alegria, ou então a gente se entrega para o problema. Não é assim? Então nós aqui do Objetivo decidimos não nos entregarmos para o problema. Fazemos a nossa parte, eu não sei você, mas eu fiz. Eu mandei e-mails para os meus senadores que eu votei, para os deputados federais que eu votei, no sentido de que eles não votassem a favor da reforma administrativa. Só que eu queria dizer para você que a reforma administrativa ela ainda não passou. Então, quando um concurseiro ouvir falar sobre a reforma administrativa por parte de alguém que quer inibir o sonho dele de continuar estudando para concurso, ele tem que fazer cara feia mesmo. E é isso que a gente vai lançar a título de campanha. Faça cara feia para qualquer pessoa que vem querer te desestimular no que diz respeito à sua preparação. Isso não é fazer vista grossa. Só que, infelizmente, hoje há uma defasagem intelectual muito forte no meio dos concurseiros. São pessoas que querem estudar para concurso, mas são intelectualmente inúteis. O cara não pega o bizu, não pega o código do que significou aquilo. Ao invés de estar estudando, se dedicando, ele busca confusão nas páginas de Instagram de cursos preparatórios para concurso. Você vai ver que no final das contas, aquele que de repente riu daquilo é o que passa no concurso.
Ele brincou, depois voltou para os estudos. E aquele que fica com textos mirabolantes, metido a intelectual, para dizer que nós não estamos valorizando a questão potencial do problema da reforma administrativa, esse tipo aí não passa em concurso. O que nós queríamos dizer é que nós, do Objetivo Concurso, obviamente, já apresentamos várias reprimendas no que diz respeito à nossa contraditoriedade à reforma administrativa. Só que existem coisas que não estão sob o nosso controle. Nós podemos influenciar os deputados no sentido de mandar e-mail, sim. Só que nós temos que continuar nossas aulas. Nós temos que continuar os nossos eventos online aqui na internet. A gente não pode parar tudo para ficar chorando pela reforma administrativa. E outra, queria mandar um recadinho aí, se de repente esses fajutos concurseiros estiverem me vendo, eu quero que vocês entendam que se um preparatório para concurso público acabar, eu não acabei o meu conhecimento, não. A gente entra com preparatório para gastronomia. A gente entra com preparatório para marketing digital. A gente entra com preparatório para vestibular, para Enem ou para qualquer coisa do tipo. Sabe por quê? Podem tirar tudo de mim, mas não tiram o meu conhecimento. No momento que eu me predestino a estudar, a buscar conhecimento, você não perde mais nada na sua vida. Então, não adianta deixar a mensagem do tipo, quero ver quando a reforma passar, que vocês vão quebrar. Esse tipo de situação, esse tipo de colocação, não tira de nós a vontade de continuar fazendo o que a gente mais gosta de fazer. Tá certo? Acaba que você que está aqui nem precisa ouvir isso. Mas eu tive que deixar esse desabafo. Vou até pedir para os meninos cortarem e deixar depois lá no Instagram do Objetivo, para essa galerinha que gosta de ser, por natureza, mimizenta. Mas vamos lá. Qual é o meu objetivo hoje? Eu fiz de manhã um evento bem legal. 3 métodos infalíveis para qualquer concurso público. Ali foi um evento técnico. Hoje eu vou ser mais específico. Eu vou falar de português para qualquer concurso. Quando você vai estudar português, você vê um edital gigantesco, né? E eu acredito piamente que a maioria de vocês tem uma certa dificuldade ou em português ou em redação. Português vai muito mais além do que saber que depois de ENSE usa X. Muito mais além do que saber que depois de MESSE usa X, exceto para mecha e seus derivados. Vai muito mais além do que uma ortografia. Português, para concursos, vai muito mais além do que aquilo que você entendeu ou aprendeu no ensino médio. Por exemplo, modéstia à parte, eu sempre tirei 0, 3, 2, 1 em todas as matérias. É um orgulho que eu carrego, meu capitão. Era sempre assim, meu boletim. Eu fui reprovado no 3º ano científico do ensino médio e terminei no supletivo. O Damasceno... Fala, meu Deus, falei o nome do homem. Fudeu. Corta aí, dá mais não? Não, o Damasceno disse que eu seria, no colégio aqui, disse que eu seria o cara mais rico do mundo e deu certo, para não dizer o contrário. Assim, eu nunca tive boas expectativas dos meus coordenadores de ensino médio. Eles nunca olharam para mim e disseram, esse cara vai dar certo na vida, sabe? Por quê? Porque criou-se uma perspectiva de que só aqueles alunos nota 10, só aqueles que tinham um boletim com 9 e 10 poderiam ter dinheiro na vida. Isso é irreal. Esquece esse negócio. Se meu filho está mal na escola, por exemplo, a professora dele, meu filho, disse que ele não está tão bem no reforço. Paciência, professora. Se de repente o menino for bom de tecnologia, ele vai ganhar mais dinheiro do que qualquer médico que exista de posto de esquina. Se ele fizer um concurso para delegado da Polícia Federal, onde ele se forma em Direito, é possível que ele ganhe um dinheiro legal. Então, assim, eu não estou querendo dizer que a educação primária não é importante. Só que ela não foi, entenda bem, satisfaciente para o que você está esperando para um concurso público. Então, já queria abrir isso aqui, dizendo, é possível que você tenha dificuldade em português para concurso por não ter um bom primário, um bom fundamental e médio? É. Mas é possível que você reprograme a sua mente para passar em concurso a partir de agora? Também. Eu digo por mim. Só tinha uma matéria que eu tirava 9 e 10, era português e redação. Então eu sempre gostei. Mas eu conheço colegas que odiavam português, pegaram um hiperfoco de um ano e meio, entenderam o que a banca organizadora cobra e fuderam a prova de concurso. Por exemplo, eu te desafio, e faço um desafio para os meninos que estão aqui e para vocês. Uma banca tradicional de tribunal. Deixa eu jogar aqui concursos que vão esbanjar nos anos que vêm, nos anos de 2021 e 2022. Tribunal. TRE, TRT, TRF, Tribunal de Justiça e Ministérios Públicos. MPU ainda vem de brinde ali porque é um concurso nacional. Concurso vai jorrar. TRE Ceará. Você tem tanto TRE no Brasil, tanto TRF no Brasil, tanto TRT no Brasil, que você vai ver esses concursos que estão ociosos agora em 2019, 2020, encher tua cara de edital. E você vai ficar perdido.
E lembrando, essas porra toda não entra na reforma administrativa porque o judiciário é independente. Eu vou ter que dizer isso aqui direto. Ah, mas esse plano da reforma administrativa, o pedido foi para que se também aplicasse para o judiciário, mas o judiciário aceita se quiser. Ele aplica para os servidores se quiser porque ele é independente. Então isso aqui ninguém muda. Reforma administrativa ela é principalmente para os órgãos do Poder Executivo Federal. Não vem com o negócio de não estar estudando para a Polícia Civil do seu estado por conta da reforma administrativa não, porque Executivo Federal não é Polícia Civil. Executivo Federal não é polícia militar, não é polícia penal. Então, calma. E assim, o que é que eu percebo? Eu percebo que se tem uma banca que vai reger concursos públicos de tribunais, é a Fundação Carlos Chagas. Eu vou falar aqui hoje de 3 bancas organizadoras. Uma, que é a cara de tribunais. Outra, que é a cara de concursos de MPU, PF, PRF e concursos de carreiras policiais, CESP, SEBRASP. E outra, que está regendo alguns concursos, tanto de Ministérios Públicos de Estado, quanto de Tribunal de Justiça, como de Polícias Civis, atualmente, que é a FGV. E aí já fazendo a galera ficar assim de olho, certo? Bem aberto, para a Fundação Getúlio Vargas, que vai fazer o concurso da PCRN agora, Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Nosso blogueiro é blogueiro. É literalmente o blogueiro, né? É blogueiro. Nosso blogueiro sabe bem disso, Najaro. Professor, o que é que eu tenho que fazer para estudar português para concurso? Primeiro, aplique Pareto. Isso aqui é um negócio, a teoria de Pareto ela é indispensável para quem vai estudar português. O que é a teoria de Pareto? É você começar a perceber provas de concursos anteriores. Você começar a ver o que é que realmente cai. E que nem tudo que está lá no edital você precisa estudar. Por exemplo, eu faço um desafio. Eu não quero que as minhas palavras fiquem aqui resumidas a essa live. Eu quero que vocês pesquisem. Deixa eu ver se aquele cara estava falando a verdade. Pega as 10, não pega as 5 não. Pega as 10 últimas provas da FCC. Eu estou falando da Fundação Carlos Chagas. Aí vai envolver TRTs, TRS, TRFs, MPs, uma porrada de concurso. Pega as 10 últimas provas, vamos começar com essa, da Fundação Carlos Chagas. Aplica a teoria de Pareto, você vai ver nessa ordem. 1. Compreensão e interpretação de texto. Isso aqui vai ser ordem 1 de quase todo o concurso. Certo? Isso aqui vai ser ordem 1, repito, de quase todo o concurso. Para você ter ideia, e eu te provo, porque eu estou falando e você vai na busca. Não adote como regra geral as minhas palavras. Desconfie de qualquer pessoa. Desconfie de qualquer profissional que chega e fala para vocês na internet. Eu estou querendo que você vai explorar. Então, quando eu pego a FCC, o ponto 1 é esse aqui. Se tiver 20 questões, tem 12 de compreensão e interpretação de texto. E é compreensão e interpretação de texto massiva, diferente da CESP, que não é massiva. Eu consigo resolver, sem piscar os olhos, 12 questões de compreensão e interpretação da CESP sem me ensoçar tanto. Aqui, o buraco é mais embaixo. O nível de questões de compreensão e interpretação de texto da FCC é mais estrondante. O tipo de texto é maior, exige mais de você. Da CESP, não. Ela, muitas vezes, pega o texto e une com a chamada processo de significação de palavras. Onde ela diz, e se eu substituir na linha 8 por essa palavra, fica certo? Se você não souber a palavra, o significado dela, você não vai conseguir substituir. Por isso que leitura é importante para qualquer concurseiro. Mas veja bem, compreensão e interpretação de texto, no nível mais violento. Vamos para a gramática pura? Porque se você pegar qualquer edital da FCC, você vai ver algo em torno de 18 a 25 pontos. Ponto 1, oração subordinada. O que é que você não tem que estudar nunca para a FCC? Aplicando Pareto. Lembrando que Pareto é quando você vai focar em 80% daquilo que vai aparecer e que você sabe. É aquele negócio. Você diz, rapaz, eu percebo que eu ganho mais dinheiro fazendo isso. Isso aqui eu ganho menos, bem pouquinho fazendo isso. Só que isso aqui corresponde a 20%. Isso aqui é 80%. Só que quando eu estou fazendo esse aqui, eu estou perdendo mais tempo. Deixa eu focar aqui, para eu garantir o que? Os meus 80%. Então essa é a ideia. Qual é meu objetivo? Eu sempre digo, te garantir 80% da tua prova. De direito administrativo, de português, de constitucional, do que for. Como é que tu descobre isso? Vendo provas de concursos anteriores. É bom treinador? É bom alguém para te dar as instrumentalizações? É legal. Mas você pode visualizar isso resolvendo questões de concursos anteriores. Primeira sequência, compreensão e interpretação de texto. Partiu para a gramática? Ah, meu filho, você tem que ser ninja em regência verbal e regência nominal. Regência verbal e regência nominal. Sabe? Regência. Então, quando é que eu coloco a preposição? Regência é você saber se o verbo pede preposição ou se o nome pede preposição. Por exemplo, eu lembro das provas da FCC de 2009, 2010, e ela cobrava, parece que ela adorava a palavra convidar. E parecia que não entrava na minha mente que o convidar é VTD, verbo transitivo direto. Quem convida, convida alguém e não a alguém. Aí ela, metia a crase. Porque se você quer aprender crase de verdade, você tem que ser bom em regência verbal.
Ninguém aprende de verdade crase se não é bom em regência verbal ou regência nominal. Quem está apto a alguma coisa ou está apto para alguma coisa. Então você tem que entender na regência verbal e nominal que existem verbos que pedem a preposição a, e aí é onde entra a crase. E existem verbos que pedem outra preposição que não é a. E existem verbos ou nomes que pedem tanto a preposição a como outra preposição. É possível que eu tenha um verbo ou um nome que peça 1, 2, 3 ou 4 preposições. E as 4 estão corretas. Isso é possível. Quem faz um convite a alguém. Mas quem convida, não convida alguém. Por isso que o português ele é dinâmico. Porque quando eu digo fazer um convite, nesse caso, não foi necessariamente a palavra convite que pediu preposição. Foi a palavra fazer no contexto da frase. Eu fiz algo a alguém. Eu fiz algo a alguém. VTDI. Verbo transitivo direto e indireto, onde eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. O que é que eu preciso entender? Eu preciso entender, então, de regência verbal e de regência nominal. Quer fazer prova da FCC? Calma, eu chego já na sua banca. E aí muita gente vai ficar assim, fala dessa banca. Pessoal, são mais de 10 mil bancas. Eu não tenho como fazer um raio-x de todas as bancas em português. Eu vim te ensinar a fazer prova de português. Eu vim te ensinar a fazer uma prova de redação. Na visão de professor? Não, na visão de concurseiro. É tanto que eu fiz questão de deixar na descrição aqui dessa live, visão de concurseiro. Lucas, você é um concurseiro? Eternamente. Eternamente. Então, assim, eu sei o que é estar na sua situação. Eu acho muito legal quando vem um professor e fala um discurso motivacional, instrumental, para você estudar. Só que quando o cara não faz concurso, dá vontade de perguntar para ele, como foi na tua fase de concurseiro? E ele não tem resposta. Eu não estou dizendo que ele não está falando errado, não. Mas só sabe, tem uma frase que diz, que só sabe o peso do saco quem carrega. Você, de alguma forma, empreende, né? É fácil vender assim, à torta e à direita? Não. Essa época não piora? É. Só que você sempre vai ser julgado como ruim, como complicado, como, né? Se você não pagar um fornecedor, ele diz, bora, porra, paga. Tá? Aí quando você fala com outro empreendedor, você vai dizer essa frase para ele, só sabe o peso do saco quem carrega. Só sabe o peso do saco quem carrega. Deixa eu dizer um negócio difícil. Eu estava conversando com um pai de uma criança, e esse pai dessa criança, a criança faleceu de câncer. E assim, eu nem abri esse jogo para vocês, é um negócio bem pessoal, vou dizer aqui porque tem poucas pessoas até. Mas segunda-feira passada eu passei pela maior dor da minha vida, porque meu filho não foi diagnosticado com essa doença imunda, mas foi diagnosticado com uma doença incurável. Você não sabia, mas eu estou aqui inteiro. Primeiro que eu tenho fé, acredito em Deus, mas ele foi diagnosticado. Na segunda eu chorei torrencialmente, foi complicado para eu encarar isso. Só que na terça eu estava aqui. Você soube disso? Você soube? Ninguém soube. Sabe por quê? Porque quem tem fé continua. Certo? Então eu estou aqui 100% para vocês, porque eu tenho uma missão. E eu entendi para a minha vida que se eu tenho uma identidade, isso é o mais importante para mim. Sabe? Se eu tenho uma identidade. Porque é o seguinte, muita gente pergunta, o que é que te faz feliz? Aí a resposta é automática, minha família. O que te faz feliz não pode ser só a tua família. Porque tu pode perder a tua família. Se tu disser que o que te faz exclusivamente feliz é a tua mãe, e no dia que tu perder tua mãe, tu vai ser um infeliz, então tu vai tirar a tua própria vida. Nós temos que entender que o primeiro, não estou falando que é egocentrismo, mas eu tenho que falar que eu tenho que ter identidade para que o que me gera felicidade sou eu mesmo. E eu promovo a felicidade das pessoas. Então o que eu vou fazer? Se eu sei que existe algo que eu posso fazer ainda pelo meu filho, é lutar, trabalhar, ganhar dinheiro para pagar qualquer tipo de tratamento, ir para Cuba, ir para os Estados Unidos, ir para Nova York, ir para puta que o pariu, para conseguir reverter a situação. Ou então poderia me desesperar e ficar depressivo dentro de um quarto, sem trabalhar ou sem fazer nada. Só que ninguém sabe o peso do saco que as outras pessoas carregam. Sabe? Então o que é que você tem que começar a entender? Existem problemas que você vai passar quando você estiver estudando para concurso, que ou você se concentra naquilo que vai te trazer resultado ou você cai. São duas opções. Por isso que quando eu venho falar sobre a reforma administrativa, eu digo, continua, não para, vai dar certo. Você é dono do seu destino, é capitão da sua alma. É assim que funciona. Aí tem gente que não, a reforma administrativa me pegou. Sepulta o sonho, entra numa depressão e não consegue. Cara, enquanto você tiver saúde, enquanto você tiver sua família perto de você, você tem possibilidades de melhorar a sua vida. Então você quer ver probleminha que você tem, conversa com alguém que está com um problema maior do que o seu. É no instante você baixa o bico.
Ah, tô difícil financeiramente, só tô vivendo com esse auxílio aqui. Conversa com um cara que tá passando fome morando debaixo da ponte. Ah, é porque é o menino para dar trabalho. Conversa com um cara que perdeu um filho por câncer. Meu brother, começa a focar nisso, tá? Então, vamos voltar aqui, que é o que interessa. Teoria de Pareto. Regência verbal e regência nominal. Regência verbal e regência nominal vai cair na sua prova. Ah, não acredito não. Pega as provas da FCC e tu verás. 3. Você vai pegar concordância verbal e concordância nominal. Sintaxe da concordância e da regência. Tá? Sintaxe de concordância e da regência. Tanto verbal quanto nominal. Vê as provas da FCC. Maioria das provas da FCC, concordância verbal e nominal. Aí eu te digo uma coisa. Todo mundo quer decorar só regra. Essas regrinhas aí estão ultrapassadas. Ah, eu sei que o verbo haver no sentido de existir é invariável e fica na terceira pessoa do singular. Você e o Brasil sabem. Se eu digo haverá dias melhores. Aliás, se eu digo assim, ó, houveram, pronto, essa daqui é bem clássica. Houveram situações inexpressivas. Errado. Houve situações inexpressivas. Professor, mas o sujeito não concorda com o verbo? Essa é a regra. E por incrível que pareça, a FCC bate mais nessa regra. Por isso que ela faz as questões ficarem gigantescas. Você pode pegar uma frase da Carlos Chagas, da Fundação Carlos Chagas, e as questões são gigantescas. Já viu? É gigante, cara. Tem 5 linhas aqui. Aí diz, ei, a concordância verbal aí tá certa? Você tem que identificar o sujeito, o verbo. E aí que nesse praxe aqui, lembre, eu não estou numa aula, eu estou numa marcação dos pontos específicos e eu vou conversar com você para você começar a ter técnica. Opa, vou fazer FCC. Opa, vou fazer CESP. Opa, aí eu vou dar algumas identidades. Eu vou traçar para você um esqueleto. Eu vou dizer, cara, vai fazer Consulpan, foca na FCC, por exemplo. Vai fazer SESC Gran Rio, foca no estilo da FGV. Foca no, aí eu vou fazendo as correntes. Porque, por exemplo, Instituto AOCP até 2019 é a cara da CESP. 2020 mal teve concurso no Instituto AOCP, mas ela tenta seguir a linha sebraspiana. Então a gente vai pegar a banca oficial e vai colocar os filhos dela, tipo as cópias dela. E a gente vai trabalhar com essa dinâmica. Deu para entender? Então vamos lá. O que é que eu venho dizer aqui sobre concordância? O que é que eu aprendi assim para prestar concordância? Eu sei que todo mundo sabe do verbo haver. Eu sei que todo mundo sabe, e se você não sabe é porque você não está estudando, que o verbo auxiliar transmite a singularidade do verbo principal, né? Se eu disser assim, ó, deverão haver dias melhores. Errado, deverá haver dias melhores. Por quê? Porque quando eu tenho um verbo haver no sentido de existir, transmite essa singularidade para o verbo chamado de verbo auxiliar. Acho muito impactante isso nas provas. Eu sempre costumo, diante da concordância, principalmente verbal, que para Carlos Chagas é mais cobrada, colocar a frase na chamada ordem canônica, pregoada pelo eminente Evanildo Bechara, que é um dos maiores gramáticos que já existiram no Brasil. Eu coloco o verbo, o sujeito, o verbo, o objeto direto e o objeto indireto. Tem uma técnica bem legal que no dia que eu tiver a oportunidade de falar sobre os mandamentos da vírgula, eu vou falar para você, que é um mandamento que a FCC cobra muito. O mandamento da vírgula, que são 10, mas um que a FCC cobra muito, é o uso da vírgula quando o objeto indireto vai para o lugar do outro ou quando o objeto direto sai da sua ordem. Toda vida que eu inverter essa ordem, vai ter vírgula na estrutura. Então eu sei que tem muitas regras para vírgula, como vocativos, como pronomes, enfim. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, nesse momento, esse aqui é um dos melhores mandamentos da vírgula para dentro dessa estrutura FCCana, vamos chamar assim. Então, sempre tente alocar a frase na ordem canônica. Sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto. Vamos tentar aqui colocar uma frase. Vamos tentar aqui, né? Diante, ó, eu vou até escrever aqui. Diante da atual conjuntura. Olha aí. Tu acha que ela vai colocar o Pedro do pé do preto é preto? Não. Tu acha que ela vai colocar a casa da Rosiana é amarela? Ou então a casa da Rosiana são amarela? Maria e João saiu. Não. Isso aí é para menino de alfabetização. Você tem que entender que eles vão misturar tudo. Por exemplo, diante da atual conjuntura do coronavírus, né? Vamos colocar aqui do coronavírus no Brasil e no mundo, apreendeu-se
dentre o extinto estado de sítio, ideias que, por sua vez, aprimorou-se o contexto histórico. Aí você vai dizer assim: professor, eu não entendi nada. Essa é a ideia. Hein? E você queria ler para entender? Pode perceber, rapaz, quando você leu de cabo a rabo, você não entendeu porra nenhuma que tem ali. Mas tem ligações de palavras ali que fazem, né, você colocar sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto. Vamos lá. Vamos começar aqui. Diante da atual conjuntura do coronavírus no Brasil e no mundo, aprender. Primeiro passo, sublinhar os verbos. Então, se você é ruim de verbo, você, por exemplo, você é 100% em verbo, você sabe identificar verbo? Não. Então você sai conjugando tudo. Você está na dúvida se cadeira é verbo? Você diz eu cadeiro, tu cadeiras, nós cadeiramos, vós cadeirais, não dá, né? Não dá ou dá? Tem sentido. Aqui, ó, eu diante, tu diantes, ele diante, nós diantamos, não tem sentido. Tem, Capos? Eu atual, tu atualas, ele atualamos, não dá, né? Então tu sai, tu não é obrigado não. Eu fazia isso no começo, hoje não. Quando eu me tornei mais profissional, pessoal, todo concurseiro tem um começo. As pessoas acham que as pessoas nascem prontas. Conjuntura, rapaz, isso aqui não é um verbo. Você sabe, Capos, identificar logo o verbo assim de início? Tá doido para sair desse começo. Eu conjuntura, tu conjunturas. Professor, que classe gramatical é essa? Aí eu tenho que dar uma outra aula, eu tenho que falar. Mas aqui eu já sei que é um substantivo, porque substantivo é toda palavra que eu posso colocar. O substantivo, só para dar uma dica, o artigo, ó, o substantivo ele está dentro da cruz, Se couber um artigo, se couber um numeral, se couber um pronome, ou se couber um adjetivo antes dele, é um substantivo. Então, posso dizer a conjuntura? Posso. Então, isso aqui é um substantivo. Você tem que começar a saber que nível você está em português. Então, você sai conjugando. Chegou bem aqui, você diz, opa, dá para conjugar. Eu apreendo, tu apreendes, ele apreende. Nós aprendemos, nem aprender não, é apreender, né? Então, aqui é um verbo. Primeiro passo para identificar o sujeito. Aí nós voltamos lá para a terceira série. Lembra? Quinta série, que a gente ficava lá atrás bagunçando, agora faz falta. Faz falta. Professor, se eu soubesse, pois é, né? Agora chegou a hora, você virou adulto, é responsável pelas suas próprias ações, pelos seus próprios resultados, não tem mamãe que dê jeito, vamos pra tora. Como é que eu faço pra achar a porra do sujeito? Pergunta ao verbo, né? Aí chega a dar uma raiva da professora, né? Quando eu tô me sentindo aquela tia gorda, né? Gorda eu já tô, só parece ser a tia, né? Mas vamos lá. Eu apreendo, tu apreendes. Já sei que é verbo. Quem foi que apreendeu-se? Aí você vai ficar numa situação em que você muitas vezes pode ter dúvida. Dúvida se existe um sujeito ou não. Só que você vai ter que entender, apreendeu-se. Aí eu queria perguntar para vocês, o que foi que apreendeu-se? Olhando para a frase. Vamos lá, não vou dizer não. O que foi que apreendeu-se? Diante da atual conjuntura do coronavírus no Brasil e no mundo, apreendeu-se, dentro do extinto estado de sítio, ideias que, por sua vez, aprimorou-se o contexto histórico. Núcleo do sujeito, ideias. Perfeito. Eu te pergunto, ideias apreendeu-se ou apreenderam-se? Apreenderam-se. Lucas, como é que eu faço para matar tudo o que diz respeito ao uso do se? Leva essa, porque é cara de prova. Aí para qualquer concurso. Se você tiver um verbo transitivo direto seguido de se, você tem uma situação. Se você tiver o verbo transitivo indireto seguido de se, você tem outra situação. Então vamos lá. Se eu tiver o verbo transitivo direto, o que é o verbo transitivo direto? O melhor conceito para mim de VTD é aquele que eu paro nele e mentalmente surgem as perguntas. O que ou quem? Apreendeu-se. O que? Quem? Então, se mentalmente surgiram essas perguntas, eu sei que eu estou trabalhando com VTD. O que é um VTI? É aquele que eu paro nele e surgem perguntas com preposição. De que? De quem? Com que? Com quem? A quem? A quem? Para que ou para quem? Entendido? Sim ou não? Sim ou não? VTD mais se. Verbo concorda com o sujeito. Anota aí.
VTD mais se, verbo concorda com sujeito. Já tem mais de 13 pessoas aí, pelo menos? 33. Show. Né? Dade de Cristo. Verbo concorda com sujeito. Tá? VTD mais se, verbo concorda com sujeito. VTI mais se, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, verbo na terceira pessoa do singular. Como assim? Exemplo. Se eu digo assim, ó, precisam-se de bons professores. Essa frase está certa ou errada? Precisam-se de bons professores. Só é tu perguntar para o verbo. Quem precisa de. Então é VTI. VTI mais se é a obrigação que o verbo fique na terceira pessoa do singular. Lucas, eu não lembro de pessoas do singular. Aí tem, tá entendendo? Eu não estou aqui para dar aula. Você tem professores de português. Aí para isolada. Aí vai se livrar. Aí eu, tu, ele. Lembra desse negocinho? O Edson já está coçando a cabeça ali, revoltado com a vida. É caspa mesmo, é? É caspa mesmo, né? VTD mais... vamos lá. VTI mais se, verbo na terceira pessoa do singular. Eu preciso, tu precisas, terceira pessoa. Ele precisa. Quem precisa, precisa de. Então vai ficar precisa-se de bons professores. Então cuidado. Tem gente que sempre que vê um negócio no plural, quer jogar o verbo para o plural. E aqui vai ser um objeto indireto. Enquanto aqui, né? Por exemplo, ideias aqui na frase é objeto direto. É objeto direto. Porque o que é um objeto direto? O complemento de um verbo transitivo direto. Certo? Então veja bem, ideias é sujeito. Ideias é sujeito. Esse jeito. Aqui é VTD mais se. Então o verbo concorda com o sujeito. Então aqui é sujeito. Ideias, retificando, é sujeito. Ideias apreenderam-se. Então como é que vai ficar por enquanto? Diante da atual conjuntura do coronavírus no Brasil e no mundo, apreenderam-se dentro do extinto estado de sítio. Vocês veem que a banca organizadora ela já joga isso aqui entre vírgulas, porque seria muito simples para você, Capos, pegar o aprendeu-se junto com ideias depois. Ela joga alguma coisa no meio. Tu tem que saber ler a questão da banca organizadora. Ela não vai colocar ali na sequência sujeito, verbo e complementos. Ela vai jogar uma estrutura em vírgula e você vai ter que encaixar. Se eu colocasse essa primeira parte da frase já na ordem canônica, vamos terminar tudo, depois eu organizo a frase todinha. Vamos lá. Ideias que, por sua vez, aprimorou-se o contexto histórico. Tem outro verbo. Se tem outro verbo, a gente vai sublinhar aqui e tentar entender qual é o sujeito. Qual é o sujeito do verbo aprimorou-se? Aprimorou-se. Qual é o sujeito do verbo? Não é contexto histórico. Só é te perguntar, o que foi que aprimorou-se? Vamos lá. Diante da atual conjuntura do coronavírus no Brasil e no mundo, apreendeu-se, dentro do estado de sítio, dentro do extinto estado de sítio, ideias que, por sua vez, aprimorou-se o contexto histórico. Ideias de novo. Ideias de novo. Ideias. Certo, mas aqui o sujeito é ideias. Ideias que, por sua vez, aprimoraram-se o contexto histórico. Isso. Tá? O que é que eu queria? Calma, não vou dar aula de português para vocês. Só quero marcar o que é que cai na prova. O que é que eu queria que você levasse para a sua prova? O que é que eu queria que você levasse para a sua prova? Por enquanto, vamos relaxando aí. Eu quero que você entenda que VTD mais se, o verbo concorda com o sujeito. VTI mais se, o verbo está na terceira pessoa do singular. Leva isso, que para a FCC tem uma força surpreendente. Tem mais aqui? Tem. Quer ver? Olha se não cai crase lá na sua prova da FCC. Uso do acento indicativo de crase. O uso do acento indicativo de crase. E digo mais, para que você definitivamente entenda crase, é bom você ser bom em regência e é bom você ser bom em concordância. Tem que ser bom em regência e concordância para metralhar qualquer questão que tenha sobre crase na sua prova. Tá? Tem o ponto 5 para eu fechar com o top 5? Tem. E o top 5 vai vir, sabe com o quê? Atualmente, se você pegar as últimas 10 provas da FCC,
quase nenhuma deixou de trazer o tema de homônimos e parônimos. Não é hormônios não, viu, Caps? Homônimos e parônimos. Tá ligado? Aquelas palavras que parecem com outras. Se, por exemplo, eu digo cesta, parece com cesta, né? Há uma diferença. Tanto homônimos quanto parônimos, e eu não vou colocar aqui nesse quadro todos os homônimos e parônimos, costumam ser cobrados na FCC. Qual é a maneira que eu estudo mais isso? Eu poderia te dar dicas de estudar a compreensão em texto? Poderia, e vou te dar. A melhor dica que eu tenho para te passar sobre compreensão e interpretação de texto não é assistindo o vídeo aula e nem lendo PDF. Isso pode te ajudar? Pode, principalmente se você é principiante. Mas o melhor é resolver questões de concurso anteriores. E ler os comentários, e praticar. Quanto mais questões de compreensão e interpretação de texto você resolver, mais chance você tem de acertar. E outra, comece a perceber como é que a questão monta as palavras-chave dos seus pedidos. Por exemplo, infere-se, depreende-se, são palavras que se repetem na maioria dessas provas. Comece a entender qual é o significado de infere-se e qual é o significado de depreende-se. Como? Resolvendo questões. Você precisa resolver questões de compreensão e interpretação de texto. No que diz respeito à concordância, existem duas maneiras. A maioria vai pela maneira tradicional. Vai decorar regras de concordância ou vai decorar regras de regência. Quando pega a prova, são questões como essa. Essa questão que eu coloquei aqui, houve alguma necessidade de você saber regra? Não. É só você aprender a colocar a ordem canônica da frase. Então, ao invés de ficar decorando regras e mais regras e mais regras, eu sugiro que você, analisando questões da FCC, se desbruce sobre aquilo que a banca realmente exige. Tá ligado? Sim ou não? Beleza? Então, top 5 da Fundação Carlos Chagas. Compreensão e interpretação de texto, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, uso do acento indicativo de crase e atualmente homônimos e parônimos partindo das últimas 10 provas da Fundação Carlos Chagas. Lucas, isso aqui é regra geral? Não, isso é teoria de Pareto, 80%, é muito mais que a regra geral. Lucas, tem chance de 20% vir com oração subordinada, oração coordenada assindética e sindética? Tem, mas me apresenta nas últimas 10 provas. Eu não estudaria isso, eu não perderia meu tempo nisso. Eu não, sabendo que tenho várias disciplinas para estudar para um concurso, eu iria naquilo que tem mais resultado de cair. Se caísse aquilo, paciência, caiu, fudeu, já era. Eu sempre faço isso no direito administrativo, no direito constitucional, nas matérias do direito. Como é que eu tenho essa possibilidade de análise? Por exemplo, hoje eu estava falando da FGV. A única disciplina que você tem como aplicar Pareto, na FGV é português, porque direito não dá. Como assim direito não dá? Não dá porque de repente ela cobrou um ponto nessa prova, no outro ela cobra o ponto que ela não cobrou na outra. Ou então ela cobra o mesmo. Se tem 20 pontos de direito constitucional em um edital para a FGV e tem 20 questões, imagine, de direito constitucional, ela cobra um ponto de cada e acabou-se. Diferente da CESP, que se tem 20 pontos, diferente da FCC, que se tem 20 pontos de direito constitucional, ela cobra ali uns 8, 9, aquilo que mais cai. Ou seja, eu tenho como aplicar Pareto na CESP, mas não tenho como aplicar Pareto nas questões de direito da Fundação Getúlio Vargas. Tenho como aplicar em português. Como eu estou num evento te ensinando de alguma forma, numa visão de concurseiro, a estudar português, a minha dica agora vai para a Fundação Getúlio Vargas. Então tá aí FCC, bem aqui eu vou colocar Fundação Getúlio Vargas. Tá? Lucas, eu não confio em você. Vai abrir as provas de concurso e vai tentar resolver. O que é que eu percebo nas questões da FGV? Nas questões da FGV, domina-se quase que 70% da prova. Só compreensão e interpretação de texto. Lucas, eu estou aqui foda, tá complicado, tem muita matéria no edital, é penal, é processo penal, é leis extravagantes, eu quero fazer Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Tá saindo pouco concurso, eu quero ir lá para o Rio Grande do Norte, para Mossoró fazer essa prova. Compreensão, botei o acento foi aqui. Aí uma aula de português assim fode, né, filho? Hein? Compreensão de texto. Lucas, o que é que eu faço? Cara, minha sugestão para você é, se tem muita coisa para estudar e português está lá à vista e você não manja muito, não perde tempo com nada não. Vai para compreensão de texto e pega mais umas 2 de gramática que eu vou mostrar aqui. Pega aí as 3 últimas provas da FGV. Você vai ver compreensão de texto, interpretação de texto. Lota, fi. Questões de caráter interpretativo. Então, isso aqui é potencial nas provas da FGV. E eu já disse, a única e melhor maneira que eu disponibilizo para vocês estudarem melhor compreensão e interpretação de texto é fazendo o quê?
resolvendo questões de concursos anteriores, se adaptando às regras que essa banca traz nos concursos anteriores. O ponto 2 vai dar uma imitada cespiana. Vai para processo de significação de palavras. Olha que para mim isso aqui continua na interpretação de texto. Sabe por quê? Porque para eu continuar sabendo sobre significação de palavras, eu vou ter que ler. Não é uma coisa automática. Por exemplo, tem gente que acha que entrando numa aula, videoaula, num PDF, vai entender tudo sobre o processo de significação de palavras. Eu lembro, eu sempre repito, quando eu venho falar de português, de uma prova de concurso que foi feita e que muita gente errou simplesmente pelo enunciado da questão. Pedia para você avaliar uma questão e dizia que aquela afirmação era escorreita. Falava alguma coisa, tipo assim: lei complementar poderá criar uma fundação pública e definir as suas áreas de atuação. Tá, a afirmação é escorreita. Ah, o cara, é o quê? É o quê? Escorreita. Você está entendendo? Ali já pode ser um égide de interpretação de quê? De texto, de compreensão. Você tem que saber a palavra. Processo de significação de palavra. Escorreita significa o mais perfeito, o mais certo, o mais correto. Então, se o cara soubesse que aquilo é o mais correto, ele sabia que era perfeito. E nesse caso aí, está errado, porque lei complementar não cria fundação pública. Né? A lei complementar define as áreas de atuação da fundação pública. Né? Para quem estuda um pouco de constitucional administrativo, sabe disso. Professor, não dá para mim não. Então, quanto da vida que você disser que não dá para você estudar, vai fazer outra coisa. Você sonha em ser polícia, né? Você não quer entrar dentro da viatura, ou você quer só ficar com sua mãe ali para sempre. Imagina, você tem quantos anos? 18. Aí você, com 36 anos, 40 anos, morando lá. Mãe Maria, meu espeto. Feijão. Vocês querem morar aqui? Capo, você quer fazer seus 50 anos aqui dentro do curso? Hã? Ei, Ed, você quer ficar aqui para sempre, aqui? Eternamente? Não, cara. Você quer tomar um rumo. Então assim, toda vida que você pensar que é difícil, existe um lado mais difícil ainda, que é continuar do jeito que você está. Sempre eu penso isso. Rapaz, é difícil. Beleza, mas tem um lado mais difícil ainda. Ah, na minha empresa é difícil fazer isso. Tem um lado mais difícil ainda, que é continuar como está. Sempre tem um lado mais difícil. Então, entendendo isso, nós vamos encarar esse negócio. Processo de significação das palavras. Só que é aí que está a beterraba. A beterraba mora onde? No fato de que você não tem como estudar essa bagaça. Lucas, me dica. Ler, eu acho muito vago dizer ler. Aí o cara vai comprar romances de Shakespeare. Vai estudar, filho de rapariga. Tu tem que estudar direito penal, ler letra seca da lei. A única leitura que tu tem que... Um aluno mandou para mim: que livro você me indica? O único livro que eu ainda indico para um concurseiro, o Edson gosta muito de ler, é a Bíblia. Porque tem palavras lá mesoclíticas, enclíticas, próclises, que são colocações pronominais perfeitas. E não tem um risco de estar errado. Aí o cara quer ler livros. O Anajara comprou um monte de livros, mas ele não lê um, porque ele está estudando, não tem tempo para ler. Tua coleção. É legal ler? É. Mas você não tem a letra seca da lei para ler? Imagina, você já leu a lei 8666, seca? Já leu a 8.112? Vai fazer DEPEN e não leu ainda a lei de improbidade administrativa 8.429/92? Pronto, começa a ler aí. Não tem que ficar. A regra é ler e resolver questões. Não é do zero, do nada e torcer. Você tem que ter um misto de sorte e competência. Se até então o cara tem 29 anos de idade e ele nunca gostou de ler. Ele quer em um ano se preparar para concurso e ser bom em processo de significação de palavras e ainda coloca a culpa no professor no curso preparatório. Que culpa o professor tem? Isso é historicidade. Lucas, então está dizendo que não é capaz, que não é possível. Claro que é possível. Agora você vai ter que quebrar um pouco a cabeça. Como qualquer coisa que você não aproveitou no passado e que você vai ter que fazer agora. Não é assim que funciona? Eu estava aí à tarde ali estudando sobre tráfego pago, esse negócio aí, mas não é a minha área. Mas ou eu estudo ou eu não avanço, entende? Tem coisas que você não tem que gostar. Você acha que eu gosto de estudar contabilidade, de estudar sobre finanças, esses dois últimos dias falando, né, controle financeiro, orçamentário, para poder reequilibrar uma empresa? Eu não gosto. Já estou aqui com português. De repente eu não gosto das coisas. Você tem que empreender que não é fazer tudo que você gosta. Nós somos adultos. Adultos não fazem aquilo que apenas gostam. Se a gente gostasse, a gente estava onde? Na frente de uma praia, tomando água de coco ou tomando um porre de vinho, de cachaça, de uísque, sei lá, de cerveja. Fazendo, assando uma carninha, uma picanhazinha. Essa é que é a vida. Só que tem um momento, não tem? Vai chegar o tempo, senhor e senhora. Por enquanto você tem que estar numa terça-feira à noite, me suportando aqui. Fazer o quê? Tem tempo pra tudo.
Inspire, respire e caia no campo de batalha. 3. Aqui cai oração subordinada. Aqui entra oração subordinada. Aí, meu filho. Coordenada sindética, subordinada adverbial, causal, escambau. Você tem que meter o pau a estudar subordinações das orações. Cai na FGV. Pega as provas e tu verás. 4. Fortaleza de classe de palavras. Principalmente, anote. Principalmente, pronome, verbo e advérbio. Tem gente que até hoje não sabe o que é um advérbio. Triste, não? Advérbio. Eu também não aprendia muito de advérbio, aí como concurseiro eu pegava e... Advérbio é toda palavra que dá intensidade, eu não conseguia diagnosticar nunca. Aí eu consegui, quando eu sempre unia esse advérbio, possível advérbio, com um adjetivo. Tipo, ele é tão estudioso, aí eu ficava na dúvida se aquele estudioso era o quê? O que era? Se eu pudesse colocar um tão na frente da palavra, a palavra que viria posteriormente é um adjetivo. Então depois só poderia ser um advérbio. Eu comecei a aprender assim. Aí depois eu fui aplicando e vendo. Uma das coisas que me ajudaram muito no português, é coisas que os meninos fazem sempre aqui, eu tento fazer, é você corrigir tudo que acontece. Tudo. Corrigir. Começar a ser tarado por correção. Você entrou na cidade de Quixadá e tem lá. Aqui é diferente. Quem vem do Chorolimão ali, quem vem do Chorolimão, você tem assim a placa, ó, bem-vindo. É espanhol. Bem-vindo. A Quixadá. Tá desse jeito lá. Claro que isso aqui é um erro, grotesco. Aí você poderia corrigir. Como é isso aqui? Bem, tracinho hoje, com a nova regra. Bem-vindo a Quixadá. Sem crase ou com crase? Venho de Quixadá ou venho da Quixadá? De Quixadá. Então é sem crase. Venho de... Não tem crase. Venho da crase A. Bem-vindo à Bahia. Com crase ou sem crase? Venho de Bahia ou venho da Bahia? Aí você sabe. Isso serve? Serve. Bem legal. O venho de e o venho da. Professor, eu sei outra. Aplique. Você quer igual bunda, cada um tem a sua. Regra de memória, bizu de como aprendeu, é de um professor que você gostou, é do fulano. Português se estuda tendo empatia pelo profissional. Você começa tendo empatia. Rapaz, eu gosto da professora Emília. Gente boa ali. Gosto do Valmir, ele brinca assim. Então começa a ter... Pega um e joga pra ti. Às vezes todo mundo diz que o professor X é o melhor do mundo, você foi a ver as aulas, não teve empatia, não rolou. Pode ter toda a matéria, é incrível. Você não precisa de empatia. Mas com português você precisa de empatia. Português e matemática. Português e matemática. Que você precisa de empatia. RLM, esse negócio da matemática. Você precisa gostar ali do tipo do cara. Sabe? Você precisa gostar ali da didática dele, da forma que ele explana o quadro, que ele organiza o quadro, da maneira como ele passa o bizu. Senão você cede. Quer ver? A maioria de vocês aí que estão me acompanhando, de repente odeiam matemática porque pegaram um professor ruim de matemática. Em alguma fase da sua vida. Não estou falando que foi a eterno. Em algum momento da sua vida, você pegou um professor que não era legal de matemática. Professor casca dura, ou um professor que não tinha bizu, um professor que não tinha metodologia didática. Aí você pegou pressão e pegou negatividade e repulsa pela disciplina por conta de que aquilo marcou e gerou em você uma crença negativa. Aí você colocou na cabeça que não conseguia aprender matemática, Isso é incrível, porque comigo aconteceu. A minha irmã ela é excelente em matemática. Mas porque ela teve uma professora que ela gostou de matemática. Já eu não tive professor, peguei, foi encasquetei com um e gostava mais da de português. Pode ser por isso. Professor, e nas outras que você só tirar 0, 1, 2, 3? Eu não gostei de nenhum. Eu não gostava de nenhum. Eu não ia nem para as aulas, eu gazeava a aula direto. Mas eu só não fiz coisa errada de ilicitude. Mas eu gazeei assim, tipo 4 meses de aula sem parar. A minha mãe ligava na escola, e ele ainda mora aqui, o Lucas. Por isso que eu digo que todo vaso ruim tem chance de ser retificado. Para a educação, para a intelectualidade, para buscar recursos. Todo vaso ruim. Lucas, e alguém tem esse negócio de inteligência? Tem. Só que para concurso não resolve. Fulano é inteligente, pega tudo no ar, objeto. Para concurso não resolve, porque concurso é esforço e disciplina. Então não adianta o cara ser macro inteligente se ele não é esforçado e disciplinado.
Você tem que ser inteligente. Por exemplo, os meninos aqui têm chance incrível de passar em qualquer concurso. Porque eles são inteligentes. São super inteligentes. Mas o que é que eles têm que ter? Disciplina, constância e esforço. E esforço não é sacrifício. Sacrifício é quando alguma coisa vai te fazer, de alguma forma, perder aquilo que você tinha. Quer ver? Mulher grávida. Bucho pelas tampas. Perdeu o movimento que tinha de volatilidade. Andava mais rápido, não anda mais. Os pés já incham logo. Dificuldade para dormir. Dá logo dor na coluna. Isso não é sofrimento, isso é sacrifício. Sofrimento é se essa mulher de repente parir e no dia do parto o menino morrer. Aí é um sacrifício, é um sofrimento. Que vai doer na alma, vai chorar. Isso é sofrimento. Nós temos que entender que o concurseiro não passa nem por sacrifício, nem por sofrimento. Não é. A palavra certa é esforço. Vou fazer um esforço aqui de estudar 1 hora a mais, de me dedicar durante 7 às 10 da noite, todo dia, e com o passar de 3 meses, eu vou ter resolvido ali 800 questões, 1.500 questões, bati minha meta e estudei 872 horas. Uau! Barra do merecimento sobe e eu continuo na minha disciplina. Passado um tempo, você vai ter uma esfera de quantificação de aulas e de blocos assistidos e de horas de estudo que vai te fazer confiar mais em ti. A maioria de vocês me pergunta, por que eu não consigo mais confiar em mim? Porque você de repente se perdeu nessa constância. Você começou, estudou bem por 2, 3 semanas, mas teve uma semana que você não pegou em nada. Tá? Então vamos lá. Por que eu falei de tudo isso? Porque tá ligado aqui, ó, de alguma forma, a classe de palavras, né, no advérbio, enfim. O que cai mais em pronome? Eu quero que você faça esse desafio e analise. No pronome, o que mais cai aqui é a colocação pronominal, né? Colocação pronominal. Isso para mim é uma belezura. Sério mesmo. Uma belezura. Porque não é classificação de pronome ou classificação de classe de palavra. Sabe, muita gente abre uma gramática e eu queria que vocês aprendessem a estudar gramática. Abre uma gramática, tem gente que ao invés, por exemplo, hoje, substantivo. Não tem que você ficar estudando substantivo coletivo. Você perde um tempão. Ei, mãe, me pergunta aí, coletivo de peixe, cardume ou é boiada? Coletivo de cachorro, é alcateia ou é canil? Entendeu? O cara pergunta aí o caralho, você está perdendo seu tempo. Estudando substantivo epiceno, substantivo comum de 2 gêneros, substantivo coletivo, substantivo sim. Só identifica o que é um substantivo. Acabou-se. Identifica o que é um substantivo. Verbo não. No verbo vai matar a classificação, a conjugação. Aí você vai ter que saber o que é. Conjugue para mim. Aí sempre tem aqueles verbos queridinhos de prova. Verbos que terminam em ver, ouvir ou em por. Você quer ver? Conjuga para mim aí, Capistrano, o verbo antever no futuro do subjuntivo. Ixi, mas tu tá assim, baitola. Tem que estudar português. A gente tem que fazer grupo de estudo, fazer mais evento como esse. O que é que vocês têm que entender? Existem 3 modos na conjugação verbal. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No modo subjuntivo, que foi o que eu te perguntei, só tem 3 sequências, que é o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Se eu falo do verbo antever, basta eu saber conjugar o verbo ver. Agora você consegue. Vai lá, no futuro do subjuntivo, o verbo ver. Eu? Não, veja é presente do indicativo. Eu vi, não. Vi é pretérito perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito é eu via. E pretérito mais que perfeito é eu vira. Eu vira não é o nome da mulher, não. É eu vira. Sabe? Valendo uma chupada no meu pop, que é o pirulito que eu tenho aqui no bolso. Você lembra daquele pirulito pop? Você quer a chupada no pop, Edson? Não, hein? Pois diga aí. Futuro do subjuntivo do verbo antever. Eu. Tem alguém no chat dizendo aí? Tem aí? Ninguém no chat. Bota aí. O que é que disseram aí? Não? Tem quantas pessoas? 20? 30? 40? Tá aumentando esse negócio. Hein? Eu. Antever. Eu. Como é que eu digo eu ver? No futuro, no verbo ver. No futuro do subjuntivo. Eu. Não. Tem ninguém aí, macho mesmo? Puta que pariu.
Ninguém num chat desse de porta. Hã? Anteviesse. Me colocaram anteviesse. Vamos botar aqui. Quando eu, porque tem um quando, né? O futuro do subjuntivo é quando eu. Aí disseram anteviesse. Certo ou errado? Lembrando que eu falei do verbo antever. É só eu saber conjugar o verbo ver. Vamos tirar o ante. Quando eu viesse. No sentido de ver? Não. Mas será que se eu tirasse esse é? Estaria certo? Não. Porque aí é o se eu visse. Aí é pretérito imperfeito. Só que eu estou no quando. Quando eu antevir. Porque o futuro do subjuntivo do verbo ver é vir. Quando eu vir. Quando tu vires. Quando ele vir. Quando nós virmos. Quando vós virdes. Quando eles virem. Professor, isso cai em prova? Eu estou dizendo que cai. Verbo e principalmente aqueles terminados em ver, vi e pôr. Conjugue o futuro do subjuntivo do verbo pospor. Não, propor, pronto. Propor. Futuro do subjuntivo. Quando eu propuser. Pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo propor. Pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo propor. Se eu, é o se eu, se tu. Se, S-E. Se eu, propora não. Aí é pretérito mais que perfeito. Propusesse. Se eu propusesse, se tu propusesses, se ele propusesse, se nós propuséssemos, se vós propusesseis, se eles propusessem. Presente do subjuntivo. Que eu, que tu, que eu propor, vai. Que eu proponha. Que eu proponha. Que tu proponhas. Que ele proponha. Que nós proponhamos. Que vós propunheis. Aí, despertou o espírito. O Valmir apaixoneiro, ficou em cima dele, o Valmir agora, viu? Que eles proponham. Cara, é isso. Não é uma coisa impossível. O que é que eu fazia? Eu sofria, chorava em frente. Conjuga-me.com.br. Jogava o verbo e saía. Martirizando. Você tem que quebrar um neurôniozinho. Não é da noite pro dia, pessoal. Você acha que eu era 100% nisso? Não. Mas isso é tão forte na vida de vocês que se aprender, você não esquece mais. Você acha que para estar aqui, eu tive que estudar isso aqui hoje? Eu não estudei. Não, eu tô falando hoje. Né? Eu peguei algo, não vou revisar ali porque eu não. Eu tô aqui porque ficou. Aí tem sempre, se eu tivesse a cabeça dele. Não tem não, não tem a sua. Sabe, não tem esse negócio de, se eu tivesse... Esse negócio de, se eu tivesse a cabeça desse professor. É porque esse cara é crânio. Que conversa é essa? Eu sou o cara mais burro da face da terra. Às vezes eu esqueço até o nome do povo. Esse aqui é igual o outro, aí que eu esqueço mesmo. Como é o nome? Iago. Najaro. Você está entendendo, pessoal? Lucas, o que é que isso tem a ver com tudo que você está falando? Tudo. A gente está aqui, tudo. Você está perguntando o que é que tem a ver? Colocação pronominal. Eu fui para cima do verbo agora. Colocação pronominal. Mesóclise, ênclise, próclise. Ninguém quer-me. Certo ou errado? Errado. Palavras negativas atraem próclise. Então, o uso do me pronominal, ninguém me quer. Lembrando que não é mim, porque o mim nunca pode ser sujeito. Ninguém me quer. Aí seria errado, porque o me não pode ser sujeito. Cuidado. Tem gente que diz aí nas gramáticas, nas aulas, que o me nunca pode vir antes do verbo. Ele pode. Para mim, vírgula, estudar é o melhor caminho. E não para eu. A não ser que eu dissesse, para eu estudar português, preciso ver aulas daquele professor. Aí tá certo. Porque quem vai estudar? Eu. Aí o eu é sujeito. O mim nunca pode ser sujeito. São coisas que eu estou falando aqui, já que eu estou numa visão de concurseiro, não é uma aula de português. Você tem a professora mestra, que sabe 1 milhão de vezes mais do que eu. Eu sou um menino na frente do professor. Explora da professora de vocês. Agora, essa é a minha visão de concurseiro. Minha visão de concurseiro. Então, você vai fazer uma prova da FGV, foca nesse top 4. Agora,
Agora, nós vamos ver aqui, deixa eu ver quem é que está ao vivo, porque nós vamos falar um pouco do Sebrasp. Aí sim, né? É a banca que atiça todo mundo, a galera fica Deixa eu ver aqui um negócio. 34 baitinga que tem aqui. Pessoal, mas vocês são foda. Vocês não, né? Que vocês estão aqui. É incrível, cara. Como a galera é dispersa. A gente tá numa visão de concurseiro bem bacana. São 20 horas e 3 minutos. A gente tá 1 hora, parece que tá com 20 minutos de aula aqui falando. Eu sei que o negócio não é tão legal para vocês. O VTD mais si, o Arthur tá dizendo. Lembra daquele VTD mais si? A função do si é ser pronome apassivador. E no VTI mais si, a função do si é ser índice de indeterminação do sujeito. Perfeito, isso cai em prova. Inclusive em provas da FCC, é possível que eles peçam qual é a função do si. Assinale ali a função do si. Função do si, função do que. Bacana. Passado o tempo, mas tudo isso aqui vai entrando. Bem direitinho, encaixando, entrando. Aí você vai percebendo que é legal. Uma hora tudo faz sentido. Bora para a CESP? Bora. Lembrando que tudo isso aqui é para você tirar a prova dos 4. Então vai lá, pesquisa e vê se realmente isso faz sentido. Essa daqui eu faço questão de pegar. Para mim, 4 últimos grandes concursos do Brasil. MP do Ceará, MPU, PF, PRF. Então, pegando esses 4 concursos, nós vamos fazer nosso raio-x. Pronto. Poderia fazer o mesmo raio-x aqui para o direito administrativo. Lembrando, eu estou aplicando Pareto. Eu estou aplicando Pareto 80%. Então, eu te entrego 80%. Vai atrás dos 20% sozinho. Você tem que ir atrás de alguma coisa. E te digo mais, em qualquer prova da CESP que tu vai fazer, FCC não. Na FCC que eu botei aqui, tu tem que ir para gabaritar, até hoje. Porque 90% das questões dela é letra de lei. Mudou muito, mudou, mas 90% da continua letra da lei. CESP não, é situação hipotética. Sempre diante de uma prova CESP, é possível que você se veja diante de 20% da prova que você não sabe nem para onde é que vai. E 80% você tem que saber. Por isso que a gente entra naqueles perfis de até chutar. Por exemplo, é burrice sua deixar a questão em branco da CESP se você estudou 80% da edital. É burrice. Porque tu tem que ir na proporção. Se sim, eu sei que o gabarito 50% é certo, 50% é errado. O que eu não marquei de um, eu vou logo completar para o outro. Fazer a remanescência. Sabe disso? Antes de ir para uma prova, tem que conversar comigo ali. Trocar ideia com os meninos aqui. Sabe disso, né, Najá? Isso aqui é em qualquer prova. Só que parece que não entra na cabeça dos concurseiros. O cara tem medo, é um medo, uma trava. Porque disseram para ele que chutar, ele vai perder ponto. Eu já vi gente com tanto medo de chutar, que o filho de rapariga, desculpa aqui a palavra, não chutou nem prova que não perdia. Tipo assim, ó, era 60 questões da Carlos Chagas, o cabo burro deixou 10 questões em branco. Eu baitola, por que ele não chutou, não? Mas não perde não, macho. Eu não sabia, não. Aí é um cavalo, né? Se perdendo, eu fiz questão de concurso, Najara. Eu fiz prova de concurso que era 2 por 1. Hoje, mais a prova faz isso. 2 por 1 é pra fuder o nego, viu? Porque 2 por 1, se você pega, errou uma, você come 2. O cara saiu com menos 84 na prova. Nota, menos 84. É putaria, negativo. Isso é o que tinha. Aí o risco disso tá grande. Até nisso eu chutei. Eu fiz uma prova do TST. Lembro se fosse hoje. TST, em 2008. Eu tava começando a aprender essas técnicas de chute. Estudei pra caramba. Fui lá. Não passei, não. Mas pense como eu quase passo. Aplicando só, não só chute, mas eu fiz a análise. Se eu tivesse deixado as 32 questões que eu não sabia em branco, eu não sabia. Cheguei diante de uma prova, tinha 120. 32, 33, eu não sabia nem pra onde é que ia. Eu ganhei mais ou menos 12, 9 a 10 pontos. Entre 9 a 12 pontos. Só do chute. Amarrei. A maioria que eu marquei aqui é certo, sabendo. Porque tem isso também, né? Tem gente que me recrimina por isso. Aí diz assim, mas isso aí, o professor... Teve gente tão burra que veio falar mal de mim, não entra, porque eu tenho um vídeo sobre técnica de chute. Só que eu digo esclarecendo aqui, dizendo, mostrando os gráficos e dizendo pro cara, isso é se tu estudou. Aí a porra do cara foi estudar, foi fazer simulado e aplicou e viu que não dava certo. Só que a porra do cara não estudou.
Simulado é diferente daquilo que um curso preparatório monta sem essa adequação. Entendeu? Gente, que pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal. Concurso público é igual a qualquer coisa. Por exemplo, o Rogério Ceni dizia que tinha uma estratégia para chutar a bola ao gol. Ele é o maior goleiro artilheiro do mundo, né? Treinava todo domingo, 5 horas da manhã, chutando bola ao gol. Quanto mais chutava, mais sorte ele tinha. Ele dizia, estratégia. O Ayrton Senna era o cara mais estrategista que existia nas pistas. Uma vez numa entrevista, ele era um concorrente nato com o Alan Prost. Ele disse assim, cara, eu jogo com o regulamento debaixo de braço, mas com desejo insano de vencer. Ou seja, ele sabia o momento de frear, o momento de buscar. Se não fosse para passar na chicane ali, ele pegava e ia pela reta. Ele era estrategista, mas mais estrategista que ele ainda era o Alan Prost, que conseguiu mais títulos do que ele, só com estratégia, só com método. O cara não era mais campeão, não era mais vencedor do que o Senna, mas era muito mais estrategista. Pode perceber que os concurseiros que estão chegando lá, eles não são os que estudam mais, sabe? Não é os demônios do estudo, não é. Pode olhar. São os caras que têm sempre uma estratégia, um método, que possa fazer eles diferente da grande manada. Eu tô falando que você não tem que estudar, porque tem gente que vai me interpretar assim, dizendo que eu pedi para não estudar. Eu tô dizendo isso, você tem que estudar, mas estude com a estratégia. Eu sempre disse, eu sempre posto no meu Instagram, seja burro. Porque tem gente que chega para mim e diz assim, eu sou burro, professor. Seja um burro, mas seja um burro com estratégia. Até botei lá um vídeo lá de um jumentinho, você viu? Um jumento lá querendo pular o muro, a cerca, o outro chegou, ó, o burro com estratégia. Ele chega e abre passagem. Então assim, todo mundo aqui é burro, somos todos burros, mas sejamos um burro com estratégia. Certo? Você acha que todo mundo aqui é inteligente? Não, inteligente sabe quem é para mim hoje? Steve Jobs, Mark Zuckerberg, cara que criou o TikTok, Bill Gates, o que mais? O cara que criou a Netflix, o dono da Amazon, aquele podridão de milionário, bilionário lá. Essa galera aí que cria, que está lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e cria startups bilionárias, não estou falando de mil, não, estou falando bilhões de dólares, como o Mark Zuckerberg da vida, dono do Facebook e dono do Instagram. Essa galerazinha aí é inteligente. Nós somos um bando de pé rapado que está estudando para concurso, velho. Suma quem tu é. Nós somos do interior, às vezes. Nós somos filho de pobre. A gente fala muitas vezes errado. Mas a gente vai lá e se torna policial federal. Cagou. Do mesmo jeito do filho do rico. Sabe? Então assim, pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas só tem dois, né? Dois. Os que passam em concurso e os que desistem. Só tem esses dois, caps. Vamos ser burro, mas um burro com estratégia. Nada que o tempo não te salve. Não acho que toda essa fase que você está passando está perdendo tempo, não. Você está perdendo tempo se estivesse fazendo outra coisa que não te agrega. Tudo que faz com que você aprenda num dia, o que foi que eu aprendi hoje? Eu te digo que eu aprendi hoje, que eu não sabia. Eu tava até dizendo pro Najara, aprendi hoje que entusiasmadinho ali, porque tava aprendendo coisa que... É massa demais aprender, mano. Tipo assim, tu não sabia, tu acordou sem saber. E tu terminou um dia mais experiente. Aprendi isso aqui, ó. Amanhã eu vou buscar aprender 10 minutos de alguma outra coisa. Aprende todo dia 10 minutos. É isso. Você tá aqui nessa sala, você tá aprendendo, né? Isso que te faz grande. Bora montar logo o negócio da CESP aqui pra gente acabar com isso? Lembrando, é aula? Não é aula. É Visão de Concurseiro. É um evento que a gente fez aqui pra vocês no YouTube, tá? Galera, só dizer pra você, se você quiser adquirir qualquer curso online do Objetivo, qualquer curso online pra Polícia Federal, pra PRF, pra MPU, é o seguinte, cara, entre em contato agora com a nossa central de vendas. Fala com as meninas aqui. O chat está aparecendo aqui embaixo. O chat não. O WhatsApp delas está aparecendo aqui embaixo. Diz lá, cara, eu estou acompanhando uma aula lá com o Lucas Neto. Espetacular, estou gostando. Visão de concurseiro. Porque lá no nosso curso online, tá todo mundo perguntando se já voltaram às aulas presenciais. Que eu estou falando aqui com 150 pessoas que estão aqui, quebrando todas as regras do coronavírus. A gente decidiu voltar. Deixa eu dizer um negócio. Nós voltamos, foi quebrando as regras de tudo. Brincadeira, tá, pessoal? Senão esse negócio vai parar nas mãos do Hilário. Aí o Hilário já não gosta da gente. Aí vem aqui, tá? A gente só tá com os monitores aqui, certo? São 123 monitores. Brincadeira. Um dos monitores mais bonitos, eu acho que você já viu o vídeo dele lá no Instagram hoje, tá lá no feed, ele fazendo careta. Você já viu o Capistrano fazendo careta? Daqui a pouco, bota a câmera dele aí pra ele fazer uma careta, bota. Faz uma careta pra nós, faz aquela caretinha lá. Faz aquela careta lá. Aquela...
Cara, teve um cara que comentou com o Capuchano, e ele precisa fazer careta. Ai, Capuchano. Mas a sua careta foi a mais autêntica. A do Edson, assim, foi tipo, né? Do Vitor. O Vitor foi fazendo a boca no formato, né? Mas vamos lá. Pessoal, brincadeiras são importantes. Deixa eu ver como é que vocês estão participando da brincadeira. Desistir, né, não é opção, é verdade. Vocês são demais. Duarte pisou e só falou a verdade, isso mesmo. Não entendi não, mas é isso mesmo, desse jeito. É assim que funciona. Vocês são demais. Duarte pisou. É o nome da pessoa? Duarte pisou? É o que, homem? Duarte pisou em quem, homem? Alain Delon. O Alain Delon. Hã? É o nome? Duarte pisou? Então, o que é que a falta do vírgula não fez, né? Vocês são demais, Duarte pisou. Ele quis dizer, vocês são demais, Duarte. Pisou, eu acho assim, né? Pisou, detonou, eu acho que foi isso, não sei. Enfim, vamos lá. Então vai lá, adquire o seu curso online hoje, disse que estava acompanhando minha aula online, e disse que eu estou te dando um desconto, diz lá. Inclusive, se você quiser vir para o Mentor, para eu poder te fazer tudo isso, esse assessoramento nos seus estudos, eu quero te receber no Mentor, que é o meu curso de mentalidade voltado só para concurseiros, tá? Preciso do curso isolado de português. Eu faço o seguinte, W Silva, entre em contato agora com um dos WhatsApps que está aparecendo aqui e eu te dou a dica. Adquira o curso online do meu amigo Valmir Neto ou da professora Emília Parente. Tá? São professores que são mestres naquilo que fazem e poderão te ajudar a aprender definitivamente português. Lembrando que você vai precisar rever a aula umas 250 vezes. Não é simples, vai ter que resolver a questão com a matéria mais complexa para você pegar assim nos estudos. A galera da redação é porque, o Najaro bem me lembrou. Eu ainda vou falar aqui, a redação vai ser tranquila, porque eu não tenho o que falar de redação. Eu vou falar só o que eu fazia para montar a redação. Eu vou te dar um esqueleto de como você possivelmente pode montar, na minha visão de concurseiro. Mas o Najaro bem salientou aqui que a galera que quer redação pode enviar a sua redação ao professor. O professor corrigir a redação e te devolver de volta. Isso a gente oferece no QO Redação Nota Máxima. É a oportunidade que você tem de fazer isso. Enviar a sua redação, o professor corrige, vai fazer DEPEN, vai fazer PF, PRF, MPU. Você vai fazer MPU, né? Imagina aí você entrar no MPU, puta que pariu, vai ser massa, cara. Você vai me honrar lá, a minha história lá, né? MPU é top. Eu sempre digo, porque, sabe, você defende o que é top. Polícia Federal é top? É. Só que, pra quem quer uma qualidade assim, porque quem gosta de sair pra missão, enfrentar bandido, é legal. Quem gosta de ar-condicionado, é legal. Você tem que buscar ser feliz. Lucas, eu adoro um ar-condicionado, aquele lanche do final da tarde. Você, como policial federal, é possível que você fique 2 dias ali, 1 dia sem comer ali, porque está numa missão no mato. Massa, eu como o tejo. É isso. Tem que ser, mas eu como o tejo, eu como um veado que aparecer na estrada, veado, né? Aí o Edson, Capuchano já se olharam que eles moram juntos. Mas brincadeiras à parte, é esse espírito de polícia, né? Você não quer ser polícia? Você não pode se permitir, então, ficar em ar-condicionado. Você tem que, o calor, você está no calor, queima mais, caralho. Né? Isso é polícia. O cara das administrativas, ele já tá com calor, ele, é o Najaro todinho. Vem de camiseta porque sente quintura. Entendeu? É brincadeira da parte, é lanche no final da tarde. Deu 17 horas, bora, cota, todo mundo happy hourzinho, chama todo mundo junto. É desse jeito. E o prazer de também detonar alguém por teclas. Já detonou alguém por teclas? É bom dar carteirada por teclas, assinar alguma coisa por teclas, fuder alguém na justiça por teclas, né? Fuder quem deve ser fudido. Por exemplo, o Matos da vida, né? Deve ser fudido. Aí o cara vai lá e pau. Né? Aí que assim não entra, né? Vamos lá, senhores. Eu sei que eu tô enrolando aí, né? De acompanho nas redes sociais e adoro suas videoaulas. Valeu, Carol. Tamo junto, querida. Futebol, ousadia. Tá todo mundo junto aí, né? Pessoal, me segue lá no Instagram. Tem como aparecer o meu Instagram aí, Ed? Me segue no Instagram. @lucasneto_objetivo. Tá? O meu Instagram tem uma história muito pesada. Mas puta que pariu. Se for fazer um livro, o livro é edição 2. O Instagram, né? As páginas sociais. O dilema da página social. Pronto, igual da Netflix. Vamos lá. E aí, James, boa noite, tudo bem? O resgate. Cara, o cara entra de 4 assim, eu não sei o que é não, mas é isso aí, né? Faz parte do show, Vamos lá, eu vou colocar aqui o top 5 da CESP, pra gente já falar de redação. Na minha visão de concurseiro, e claro, eu quero que você tenha também sua visão sobre o que cai. O top 1 da CESP, pessoal, você percebeu que em todo top 1 é compreensão de texto, né?
É incrível. Eu não tenho que mentir. Vai ter o textão lá. Na CESP tem até 3 textos. Eu já percebi 1, 2, 3 textos na CESP. Quanto mais texto tiver, mais situações a CESP vai empreender contigo ligado ao texto. Como é praxe nas questões da CESP. Ela vai dizer, substitua a palavra que está na linha 8 por isso aqui. Ou então, a expressão tal, 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 colocada na linha 6, pode ser substituída por essa expressão? Ou seja, junto com a compreensão e interpretação de texto, eu já tenho que colocar o processo de significação de palavras. Então, entrou como top 1 e top 2. Lucas, como é que eu faço? Mesmos moldes da FGV. Perceba que os 2 principais primeiros tópicos da FGV repetem-se nos tópicos da CESP, tá? Compreensão e interpretação textual. Não tem segredo. E processo de significação das palavras. Dentro desse processo de significação de palavras, eu vou botar barra repetição. Substituição. Substituição. Que ela adora esse negócio de substituir uma palavra X por Y. É só que tu começar a resolver questões e tu vais perceber. Substituição de palavra. Então, processo de significação da palavra e substituição das palavras. Substitua essa palavra por outra. Qualquer dia a gente vai fazer o seguinte, cara, aí vai ser mais dinâmico. Vamos marcar na próxima semana até o tira-prova. Vou até botar o tema assim. Tira-prova, ou então tira-teima. 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 Vou fazer o tira-teima aqui. Tira-teima a gente abre aqui. A gente bota até data show, porque quem tiver aqui. Abre aqui, diz não é não? Lembra que eu disse? Não? Aqui? Não é não? Aqui. Aí eu abro as 3 últimas, 5 últimas. A gente seleciona na Jara e bota. Tô abrindo aqui. E é mesmo. Não vamos nem resolver as questões, é só bater. Aí eu faço também com direito administrativo, com constitucional, com legislação penal especial, com direito penal, com processo, com administração pública. Estudei muito, gestão de pessoas. E lembre-se, eu não vou fazer isso só pelo histórico de que eu estudei. É pelo que eu faço hoje preparando pessoas para concursos públicos. Então o que é que eu percebo? Que tem muita gente que tem tudo isso. Por exemplo, você tem videoaula? Você tem PDF? Você tem os cadernos? Você tem o curso e tudo mais? Tem tudo, né? Mas de repente você não está sabendo disso. Você está vendo? Ele tem tudo. Você tem tudo também, videoaula? Mas de repente você não está sabendo disso. Falta algo para o concurseiro ser bom. Não é mais apostila, não é mais videoaula, não é mais PDF. O que é que está faltando? Aquele clique assim, sabe? Aquele empurrão? O que é? No meu ponto de vista, o que está faltando para a galera detonar nos concursos é montar uma estratégia diferente. Isso aqui, para mim, não tem outra palavra a não ser estratégia. Método. Por exemplo, eu estudava quantas horas por dia? Comecei estudando 10. Toda a vida que eu estudava 10, 12 horas por dia, eu fui reprovado. Não teve um concurso que eu estivesse estudando 10, 12 horas por dia que eu não tivesse sido reprovado. Quando eu comecei a estudar 3, 4, eu fui aprovado. 3, 4. O concurso que eu passei mais fácil foi quando eu era técnico e passei para analista do MPU. Onde eu fazia só o quê? Resumo no caderno, resumex do lado e resolução de questões comentadas. Quando o edital saiu, que tiveram disciplinas que eu não esperava que caísse, por exemplo, direito processual, penal, militar e direito militar. Eu fiz o estudo reverso. Aí é doida o estudo reverso. Você não sabe de nada do que está ali e resolve só questão com comentário. No começo você começa a chorar. Você não está resolvendo ali, não entendendo nada, só vendo o comentário, mas depois você vai pegando o ritmo. Aí você vai pegando só o que cai. Mas quando eu peguei a prova, parecia que eu estava com a prova diante de mim. Estudo reverso é só quando você tem muita disciplina, você bateu muito nela e você está 3 semanas do edital, 4 semanas do edital. Tipo assim, eu vou te dar a Pareto. A nomenclatura da banca se repete, cara. A única banca aqui que não repete nomenclatura, que não repete modismos, é a FGV. É incrível. É CESP aqui, vamos falar tudo se repetindo. O cara tem que entender o quê? Você está diante de uma prova, DEPEN. Eu fosse fazer o DEPEN. Lucas, se eu fosse fazer o DEPEN agora, eu não fiz minha inscrição. Se eu fosse fazer agora, você passava? Eu não passava, pessoal, porque eu não vou perder meu tempo estudando. Porque eu tenho outra coisa, não vou. Se eu tirar 6 meses para estudar, eu não pensaria 2 vezes. Tem disciplinas que eu ia ver videoaula? Sim. Tem outras que eu ia ler só o PDF? Sim, a maioria. Tinha outras que eu ia só questões? Sim. E quando tivesse faltando 3 semanas para a prova, eu bati o edital, né? Ixi, ficou faltando 30%. Eu vou pegar esse 30%, vou. Mas só em questões, no estudo reverso. Pegava nem videoaula, nem PDF, nem escambau. Eu ia só para as questões da banca e... ela gosta de botar esse exceto. Ela gosta disso aqui. Opa, esse artigo 13 aqui caiu 4 vezes. Onde é que eu sei que o artigo 13 não diz, não, no comentário? O cara do comentário não está dizendo, não. Artigo 13. Precisa ser inteligente para isso?
Eu tenho um cara que eu treinava para concurso, que ele passou no último concurso da prefeitura daqui e passou no último concurso da Polícia Penal. Olha que doida essa história. O nome dele é Maurício. Esse cara é meu irmão. Só que eu vim conhecer meu irmão quando eu já era adulto. E eu descobri que esse cara era meu irmão, de parte de pai, né? Cara do meu pai, não tinha nem como negar. Tu é que tá vendo? Aí eu disse, cara, tu não vai ficar o Léo não. Bora estudar comigo. 1 ano. Sabe o cara? E ele sabe disso. O cara que escrevia casa com Z. Nós vamos só pra estratégia. Tal. Aula no presencial antigo. Aula, não faltava nada. Criei disciplina, super indisciplinado, trabalhava em fábrica. Bebedor de cachaça, separa a cachaça, suspende. Estudar, final de semana, grupo de estudo, botei ele junto com o Bruno, com a Laísa, com os meninos que passaram ali tudo. E pau. Resultado, passou na Polícia Penal. Eu tô falando de um semi-analfabeto, ele sabe disso. Mas foi lá e passou no concurso. Sabe, você só não quer passar. O meu papel aqui não é te profissionalizar em porra nenhuma, não. Vai pro escola técnica, vai pro supletivo. É com o Ministério da Educação. Se tu quiser ser cachaceiro, o meu papel é só fazer você passar. Ah, professor, eu gosto de puxar ali um Charlie Brownzinho. Cuidado Cuidado na investigação social, né? O cara chega pra mim, quer ser policial federal, mas puxa uma maconhazinha todo final de semana. Professor, um maconheiro pode passar em concurso? Ou você não pode? Maconha, meu amigo, é um negócio muito bom. Eu nunca usei. Mas dizem que é. Dizem que o prazer do crack é 10.000 vezes melhor do que um orgasmo feminino. Já sentiu um orgasmo feminino? Nunca? Mas já sentiu masculino, já? Quando você está lá nas suas comemorações solitárias, me diz uma coisa. Não é bom? Não é bom? Hein? Você imagina 10.000 vezes essa sensação? Eu estou brincando aqui com isso aqui, eu não estou pedindo para ninguém usar droga, mas eu estou só fazendo aqui um paradoxo. O cara acha que o cara que usa droga nunca pode passar no concurso. Pode. O cachaceiro pode passar em concurso. Desde que ele tenha constância e propósito para aquilo que ele quer fazer. Cara, não confunde as coisas não. Tem gente que fica confundindo assim. Ah, fulano é mau filho, responde o pai e a mãe e maltrata. Pode passar no concurso? Estudou? Pode. Deus, ele entrega a você conforme o que você plantou. Você vai colher no que diz respeito a ter um filho que te responda e te ataque. Mas é possível que você passe em concurso. Tem gente mesquinha no serviço público? Tem gente corrupta no serviço público? Tem gente ladrão no serviço público? Tem. Que estudaram e passaram no concurso. E aí? Tem gente boa e tem gente ruim no serviço público. Macho, é a colheita da proporção do que você plantou. Então todo mundo se esforçou para aprender essa porra aqui. Por que você não se esforça? Por que você não paga o seu preço? Hein? Galera gosta dessas conversas, é? Beleza? Ela tá rindo aqui, viu, Cafs? Hein? Vamos lá. 3. Ponto 3. Eu quero que você estude. Eu vou jogar junto aqui, ó. Regência verbal e concordância verbal. Então, regência verbal e concordância verbal. E eu já falei quando eu falei da FCC. Então, tá na linha 3. 4. A CESP adora cobrar, e você vai perceber isso, sintaxe de oração e período. Isso quando você analisa as últimas provas da CESP, tá? Sintaxe de oração e período. E ponto 5, vamos colocar aqui. Crase e a acentuação gráfica. Crase e a acentuação gráfica. Partindo dessas provas, eu consigo isso. Partindo de 10 provas da CESP, pelo menos os 3 primeiros se repetirão. Então, se eu pegar 10, vamos pegar 20 provas da CESP, os 3 primeiros vão se repetir. Vamos pegar 30, os 3 primeiros se repetem. Com isso, eu consigo ver que os 3 primeiros são indiscutivelmente importantes para a minha prova. Lucas, como é que eu monto a melhor redação? A redação nota máxima. Senhor e senhora, você vai fazer DEPEN, seja curto nas suas palavras e não queira engabelar nenhum tipo de examinador. Não sabe uma palavra? Use uma palavra chula. Se você quiser colocar muita vírgula, você vai se foder. Se existe algo que faz os concurseiros perderem uma redação, é simplesmente eles quererem colocar palavras que eles não conhecem e quererem colocar frases gigantes. Eu vou fazer uma redação para você agora, tá? Diz o tema aí.
Coronavírus? Não posso ser corona. O coronavírus e o impacto na realização de eventos e aplicação de provas de concurso público. Texto motivador vai aparecer, muito mais simples, falando sobre toda a situação que acontece, e eu começaria com a introdução. Eu não vou falar sobre negócio de espaçamento e tudo mais, eu vou mostrar como é que eu montaria a questão. Lembrando que se eu comecei com letras garrafais, eu tenho que ir até o final com letras garrafais. Se eu comecei com letra cursiva, eu vou ter que ir até o final com letra cursiva. Então eu colocaria assim. No ano de 2020, no ano de 2020, no ano de 2020, o Brasil e o mundo, lembrando que se errou, já sabe, né? Errou, escreve, risca e escreve na frente a palavra certa. No ano de 2020, o Brasil e o mundo foram impactados pela maior crise sanitária da história. Ponto. Cadê uma vírgula aí? Só uma. No ano de 2020, o Brasil e o mundo foram impactados pela maior crise sanitária da história. Continuando. Provavelmente, oriunda da China, vírgula, foi colocada a ela a nomenclatura de coronavírus. Você pode botar até entre aspas, sem problema algum. Coronavírus. Ponto de novo. Começou-se então uma luta voraz. Eu não sei escrever voraz. Começou-se então uma luta difícil. Pronto. Eu quis botar voraz porque eu sei como é que se escreve voraz. Se tu não sabe, beleza. Começou-se então uma luta voraz. Mundo afora, na busca de um tratamento ou cura. Pronto. Eu acabei de expor minha introdução. Acabou-se. Se eu tivesse com a folha de redação, isso já daria minhas 4, 6 linhas, 8 linhas, enfim. Acabou-se. Acabou-se minha introdução. Expus os pontos. No ano de 2020, o Brasil... Quem é que não sabe? Professor, mas o examinador sabe disso. E quem é que falou que tu tem que colocar coisas que ele não sabe? Vai inventar besteira que tu não sabe. Tu tem que falar o óbvio na tua redação. É assim que eu fiz. Mas a Emília não disse isso. Ela é melhor do que eu. Vá por ela. A minha visão aqui é de quê? De concurseiro. Como eu faria, que eu tenho certeza. Fui o segundo maior nota do Brasil em redação para analista do MPU. Fui um dos maiores notas do Brasil para técnico do MPU. Eu fiz concurso onde eu obtive resultados importantes. No ano de 2020, o Brasil e o mundo foram impactados pela maior crise sanitária da história. Por que você não botou lá na frente pelo coronavírus? Não, eu queria falar nele lá na frente. Eu botei algo que mostrasse o que era o coronavírus. A maior crise sanitária da história. Qualquer pessoa que está lendo, o que é uma crise sanitária? Crise na saúde. Lucas, eu não sabia o que é sanitário. Crise na saúde da história. Crise envolvendo a saúde pública da história. Não sei a palavra para colocar, não coloque. Não sabe se tem acento, não sabe se tem... Não coloque. Poderia tirar do ano de 2020? Poderia. Tira.
Já que tu não sabia que a vírgula era ali. O Brasil e o mundo foram impactados pela maior crise sanitária da história. Botei uma vírgula até então. Provavelmente, oriunda da China, foi colocada. Se eu quisesse tirar provavelmente oriunda da China, foi colocada a ela a nomenclatura de coronavírus. Cadê a vírgula? Eu sei quando é que eu uso vírgula. Mas se eu estou com dúvida, eu evito a vírgula. E vou só para frases curtas e com ponto. Frase curta, ponto. Frase curta, ponto. Evite vírgulas. Aí eu vou desenvolver. Sempre para desenvolver, eu dou uma relida na introdução. Porque eu vou pegar o gancho, né? Pegar o gancho. Então, o embalo. No ano de 2020, o Brasil e o mundo foram impactados pela maior crise sanitária da história. Provavelmente oriundo da China, foi colocada a ela o quê? A crise sanitária, a nomenclatura de coronavírus. Deixou aqui, né? Coronavírus, ponto continuativo. Começou-se, então, uma luta voraz mundo afora na busca de um tratamento ou cura. Parágrafo e começa. Países como Rússia, Estados Unidos, França e outras potências mundiais organizaram-se com o intuito de conter o avanço desta pandemia. Ponto continuativo. Bloqueios de estradas e até toque de recolher foram implementados. Ponto continuativo. No Brasil não foi diferente. Ponto continuativo. Olha aí. Países como Rússia. Ah, Lucas, aqui eu não sabia se tinha vírgula não. Aí tu tá comendo que diabo é isso? Tudo junto? Atropelando um outro, pelo amor de Deus? Eu acho que aqui não dá para errar. Países como Rússia, Estados Unidos, França. Professor, tem uma dúvida que França é com 2 S. Possível. Bota Paraguai. A Argentina é com G, professor, com J, eu acho. Agora, no momento que tu não souber escrever Brasil, estiver botando com Z, aí, entendeu? Aí, tu não está sabendo nem um país mais. Esqueceu os países tudinho. Eu tô desenvolvendo. Vários países. Pronto. Tira os países. Várias potências mundiais, tá aqui. Várias potências mundiais. Porque isso aqui, pessoal, pode ser o meu resumo. Aliás, o meu rascunho. A minha ideia. Aí eu passo para a folha original tirando o que eu tenho dúvida. Pode ser o meu rascunho. Países como Rússia, Estados Unidos, França e outras potências mundiais organizaram-se com o intuito de conter o avanço dessa pandemia. Bloqueios de estradas e até toque de recolher foram implementados. No Brasil não foi diferente. Aí vamos para o Brasil. Aí vem. Cancelamento de atividades esportivas. Shows. Show é uma palavra americanizada. Então você bota entre aspas. Show em português seria show. Posso escrever assim? Pode. Só que... né? Não é feio, né?
Né? Eventos. Pronto, eventos. Aí você vai e substitui. A ideia central, eventos, né? Coisas esportivas, shows. E até. Quer frescar? Quer frescar? Bota 2 entre vírgula. Eu fresquei aqui, se eu quisesse. Atividades esportivas, shows e realizações de provas, vírgula, inclusive de concursos públicos, eu vou botar o verbo que se conecta com isso. Ó. Cancelamento de atividades esportivas, shows e realizações de prova, inclusive de concursos públicos, foram efetivados. Né? Porque são os cancelamentos. Isso eu estou botando com as minhas palavras. Tu vai ter as tuas. Então, cancelamento de atividades esportivas, shows e realizações de provas, inclusive de concursos públicos, foram efetivados. Tá um erro aí. Eu fiz de propósito. Não, mas tem erro não. E realizações, tem o I. Cancelamento e realizações. Cancelamento e realizações foram efetivados. Entretanto, vamos botar uma contrapartida. Eu estou fazendo um segundo parágrafo. Imagina que aqui é um parágrafo, eu não estou com a linha do texto de redação, aqui é um P de parágrafo, aqui é outro P de parágrafo. Entretanto, infelizmente, larápios do dinheiro público. Ah, Lucas, é porque tu... ladrões, bandidos, pode botar. Filho de filho de rapariga não, sai fora. Entretanto, infelizmente, eu que quis, infelizmente. Ah, eu não sei essa vírgula aqui, é um advérbio de modo. Entretanto, larápios, ladrões, corruptos, gestores públicos desviaram milhões de reais que deveriam ser revertidos às políticas públicas de contenção do vírus. De contenção do vírus. Tal situação corrobora, é as minhas palavras, eu vou já trocar aqui para tu ver como não tem segredo. Corrobora com o histórico corruptivo desse país. Eu estou na redação, eu sei que aqui não pode e tal. Eu fechei já o meu desenvolvimento. Países como Rússia, Estados Unidos, França e outras potências mundiais organizaram. Lucas aqui não tem uma vírgula não separa o sujeito de verbo com vírgula não. Organizaram-se com o intuito de conter o avanço dessa pandemia. Ponto. Bloqueios de estradas e até toque de recolher foram implementados. Ponto. Evito vírgulas. No Brasil não foi diferente. Ponto. Cancelamento de atividades esportivas, shows e realizações de provas, inclusive de concursos públicos, foram efetivados. Ponto. Por que esse inclusive de concurso público está entre vírgulas? Porque está especificando o que foi. Isso. Segundo parágrafo dentro do desenvolvimento. Fiz com 2 parágrafos. Entretanto, infelizmente, larápios desviaram milhões de reais que deveriam ser revertidos às políticas públicas de contenção do vírus. Entretanto, ladrões, gestores públicos, administradores públicos, larápios disfarçados de administradores públicos, até para gerar um realce disso, desviaram milhões de reais que seriam utilizados para combate do vírus. Tal situação, o que desses desvios? Corrobora. Quer corroborar? Ratifica. Mostra que é verdade.
volta à história antiga. Poderia pensar, tal situação se repete. Tal situação se repete. Mantendo o histórico de corrupção desse país. Fechamento. De tudo isso, conclui-se que... Eu adoro fechar com isso aqui, ó. Pronto. Eu fecho sempre com... Podia ser falando do Papa. Eu ia fechar com aquilo. De tudo isso, conclui-se que... Termine aqui. De tudo isso, conclui-se que... Aí eu vou ter que concluir mantendo a pegada do que eu falei. De tudo isso, conclui-se que, apesar de termos uma das maiores economias do mundo, o Brasil ainda atua de forma precária nas medidas administrativas que toma, vírgula, bem como na inserção de combate às patologias do seu povo. Do seu povo. Por mim, eu me dou por encerrado. De 0 a 25, de 0 a 70, no mínimo 68, 67, estou garantido. Isso me faz ser um policial federal, um PRF, um agente do DEPEN. De tudo isso, conclui-se que, apesar de termos uma das maiores economias do mundo, o Brasil ainda atua de forma precária nas medidas administrativas que toma. Medidas administrativas de quê? Precária nos cancelamentos, medidas administrativas que toma. Bem como na inserção de combate. Inserção é colocação. Ah, Lucas, eu não sei se é assim. De tudo isso conclui-se que, apesar de nós termos um país rico, vírgula, ainda atuamos de forma precária, de forma banal, de forma desmedida, ainda atuamos sem produtividade nas medidas administrativas que tomamos, porque eu coloquei outra agora no verbo plural, ou então nas atividades de realocação de eventos. Você não precisa impressionar de outra forma o cara. Bem como na colocação, bem como na produção, bem como no combate às doenças do seu povo, bem como no controle de epidemias ou de enfermidades do seu povo. Uma redação pronta. De 0 a 100, 93, 94, foda-se. Você não precisa ser o melhor. Você precisa fazer da maneira correta. Quando manda o figurino. Evite vírgulas e evite utilizar palavras que de repente você não tem conhecimento. Tá certo? Sim ou não? Beleza? Então é isso. Espero que todo mundo tenha entendido essa aula. Espero que todos tenham tirado proveito do que a gente fez aqui. Vai lá para o nosso site agora. Fala com as meninas aí da central. O WhatsApp está aparecendo aqui embaixo. Fala com elas aí. Diz que quer aulas de português e o que precisa. Pega um curso do zero de redação. E vambora, filho. E outra, fica triste não, tá? Tá vendo, professor? Essa aula me deixou mais triste aqui. Pensei que ia ficar tranquilo. Não, é normal. Minha dica como concurseiro
é você fazer isso, tá? Tamo junto, que Deus abençoe todos, até que a posse nos separe, valeu, tchau, tchau.